No Flow Podcast, o socialismo deu certo e ele desafia alguém a provar que não. Será que consegue? Vamos ver. De Elias Jabbour, Isso. que ficou 1 ano e 7 meses na China, viajou o país inteiro, viu um monte de coisa, me contou que talvez escreveu um novo livro e tudo mais. Tu foi à China escrever um livro? É assunto inédito, hein, gente? Pela primeira vez vai ser discutido na internet se a China é realmente uma ditadura, se lá é socialista mesmo, se é capitalismo, se é... É inédito, é um debate... O que você foi fazer? Não, 1 não. ano e 7 meses é um tempão. Não, eu fui trabalhar no Novo Banco de Desenvolvimento, né, no Banco dos BRICS, em Xangai, a convite da presidenta Dilma Rousseff, que é uma pessoa que eu já tinha contato com ela há cerca de desde 2021, nós temos uma relação pessoal, de companheirismo político, de afinidade intelectual, política e tal, e quando apareceu essa oportunidade dela ir presidir o banco, ela me convidou para trabalhar na área de pesquisa do banco. Tá. Né? Então, assumi é o topo da profissão, você trabalhar no banco multilateral, né? Eu aceitei, evidentemente, também pelo fato de morar na China, porque eu já visito a China já há muito tempo, desde 2004 eu visito a China O Igor de Carvalho esteve na China, voltou de lá falando um monte de mentirada. Ué, o que ele voltou falando mentira? regularmente para fazer pesquisa e tal, tá aqui, ó, fazer o jabá de novo, né? Que é meu último livro, que é muito resultado de Ih, jabazento. várias visitas à China também. Mas agora, em 2004 eu lembro que eu fiquei 3 meses ou 4 por causa do mestrado. Em 2009 eu fiquei 3 ou 4 meses também. Essas 2 vezes eu visitei o país inteiro e não tinha trem de alta velocidade na época, né? Sabe? As visitas, e fora as visitas de 1 mês, 15 dias que eu fui entre uma visita e outra. E depois, 2013, 2017, 2018... E agora que eu fiquei 1 ano e 7 meses e fiz o caminho de 2004, 2009, porque eu trabalhava no banco durante a semana, né? E nos finais de semana eu costumava viajar pela China inteira, todas as províncias, capital de província, aldeia camponesa, fábrica, enfim, eu fiz todo aquele rolê que eu dei em 2004, 2009 como mochileiro. E evidentemente que agora com uma maturidade intelectual maior... Tô começando a achar que o Elias Jabbour gosta da China, hein? Pode ser que eu esteja enganado. Tá? Eu pego uma série de elementos, eu conheço um novo coautor lá, porque o Alberto Gabrielli faleceu, e nós decidimos escrever um outro livro, que é a continuidade desse aqui. Esse aqui continua muito atual, mas estar na China me proporcionou entregar um material com muito mais profundidade, né? E vai sair em breve, lá para outubro, novembro, deve sair o próximo livro, né? Mas esse aqui continua atual, podem comprar, que continua muito atual. Enfim, foi uma estadia assim, muito emocionante, sobre vários aspectos e tal. Enfim, profissionalmente falando. Enfim, Vamos voltar nisso. Vamos voltar nesse trabalho que tu fez com a Dilma lá já. Mas, pô, então, 2004 foi a primeira vez que você disse. Pô, você voltou, você viu, agora você estava lá 2024, 23, 24. Isso. Né? 23, 24. Cara, nesse teu novo rolê aí, nesse seu novo passeio pela China inteira, dessa vez em trens de alta velocidade, o que mais chamou a atenção de mudança? Tipo, lugar que se desenvolveu ou qualquer coisa nesse sentido? Trem bala. Cara, a mudança, porque uma coisa a gente fala de mudança quantitativa, né? Mas a mudança que eu vi foi... entre 2004 e 2009, eu vi uma mudança muito quantitativa, né? Muita quantidade, assim, muita coisa que cresceu, etc. Agora foi uma mudança qualitativa muito grande. Tá. Então você vai, por exemplo, uma província como Xinjiang, que é aquela província onde tem uma minoria muçulmana, o uigur, por exemplo, que fala outro idioma, é uma outra cultura, né? Cara, ali em 2004 não era nada, hoje é o maior polo petroquímico da Ásia Central. A cidade tem metrô, uma cidade de... Umti deve ter um pouco mais de 1 milhão de habitantes, tem metrô na cidade, não é? A juventude inteira empregada em alguma pequena ou média empresa que tá bombando, ancilar ao setor energético, ancilar ao setor de tecidos, etc, né? Aí você vai para outro lugar que você descobre que o metrô tem 1 ano, aí você só quer 1 ano que o metrô foi instalado e já tem 150 quilômetros de metrô. Não é? Ai, não fala que dá... não fala de metrô. Não fala de metrô e não fala de trem. Não fala, chega, não, que depressão, cara. Tal deve ser foda, isso deve ser foda. Cara, tal de trem,
alta velocidade, metrô. Isso deve ser uma parada, assim, que na minha cabeça não funciona, cara. Não faz sentido. Porque assim, ó, São Paulo, com todos os problemas que tem, e apesar de tudo isso, tem uma malha de metrô. Não é nada perto da China. Não é nada. Mas, imagine São Paulo sem metrô. Não dá pra imaginar. O metrô é uma parada, assim, incrível. Então, eu fui usuário de metrô por década. Sempre gostei de metrô, sempre achei fantástico. A coisa que mais me encantava em São Paulo, assim, era metrô, cara. Achava do caramba, esse negócio, você entra aqui, pega uma passagem, você vai lá na PQP e tal. Imagina sem aquilo, né? Porém, você consegue conceber essa cidade inteira, do tamanho que é, inteiramente interligada por linhas de trem? É uma parada inacreditável, cara. Dá nem pra pensar, sabe? Dá nem pra pensar de tão bom que seria. Mas é impossível imaginar uma vida tão boa dessa. Beleza, ponto. Agora vamos imaginar o cenário de cidades interligadas por trens de alta velocidade. Cara, imagina você fazer Curitiba, exato, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, ali que não é tão longe. Sei lá, ir pra Belo Horizonte, ou ir pro Sul. Porra, cara. Ai, eu não consigo conceber essa ideia, cara. Na minha cabeça, isso nunca vai ter no Brasil. Eu posso viver... É um derrotismo? Mas sei lá, não vai mudar a materialidade da coisa. Mas é uma parada assim que eu não consigo conceber, porque, cara, avião é muito caro, é muito rolê, né? Cara, imagina você poder ali pegar um trenzinho, né? Sossegadinho, tá? Olhando a vista, servicinho de bordo, caramba. Sei lá, cara. Eu não sou fã de avião, mas não tem, cara. Aí você vai estudar por que eles conseguem, né? Você percebe que eles têm uma capilaridade muito grande do sistema financeiro, enfim. Cara, é uma... Você troca votar de 2 em 2 anos e o Twitter, e acessar o Twitter, pra andar o Brasil inteiro em trem de alta velocidade? Olha, Luigi, eu sei que vai doer muito pra vocês não poder votar em vereador, em deputado estadual e federal, né, pra eles poderem pegar verba de gabinete, pra eles poderem trabalhar 3 dias, que é um horror, é muito tempo de trabalho, pra eles poderem fazer mitada nas redes sociais, pra eles poderem, digamos, aproveitar de todas as benefícios que existem aí, mais verba de gabinete, pra eles poderem empregar um monte de gente que vai ficar fazendo puxação de saco deles na internet, botar 20 pessoas no gabinete ganhando 10 pau por mês, rachadinhas, caralho. Vocês abrem mão disso e do Twitter e do Facebook por trem de alta velocidade cruzando o Brasil? Sim ou não? Só pode votar. Como que eu posso viver sem o meu deputado estadual? Eu não vou conseguir. Como que eu posso viver sem o prefeito colocando 70 cargos comissionados? Não dá, cara. Não dá. Ah, não. O que vocês preferem? Isso? Os caras vão ficar pouco puto comigo nos comentários desse vídeo. Não adianta ficar puto comigo. Tô brincando aqui, mas no fundo, eu sei que você tá aí na sua casa. O seu Luigi vai trocar a deliciosa democracia por trem de alta velocidade. Você trocaria também, seu safado. Você trocaria, você que tá aí fazendo faculdade, você que veio de outro estado, papai e mamãe tá lá na quebrada, não sei da onde, você tá em, sei lá, fazendo faculdade em Santa Catarina, teus pais moram em Goiás. E pra ver teus pais é uma desgraceira, e pega ônibus, pega metrô, pega táxi, pega Uber, pega avião, não sei o que, não tem dinheiro. Puta merda. Imagina você entrar num trem ali em Curitiba, tô em Goiânia. Você trocaria. Não adianta jogar brabo. Mas, Luigi, como é que eu vou fazer aqui com o meu deputado aqui que tá mitando nas redes sociais? Ele vai ter que parar de imitar nas redes sociais. Como é que eu vou ficar sem o Reels do meu deputado? Como é que eu vou ficar sem Reels de político? Como é possível? O mundo sem Reels de político! Como? A gente pode viver sem Reels, sem deputado indo debater em podcast. Não dá. Em vereador, fazendo gracinha na internet, não dá.
Ah, larga a mão esse negócio de trem, vai, bobagem. Coisa tão absurda, cara. Porque é um país que, em certa medida... Como que eu vou ficar? Exato, ô Francisco. Como é que vai ficar meu TikTok sem o Rodrigo Manga? Não dá. Eu preciso de entretenimento. Não, mas política pública, o caralho, projeto de país, larga a mão disso. Eu quero me entreter. Eu tenho o direito de me entreter. Sabe? Eu quero me entreter. Eu quero estar comendo bosta, mas vendo TikTok. Pão com raspar o pão na parede pra ver se dá um gosto naquele pão. E comer com raspa. Não quero Estado, não quero infraestrutura. Quero entretenimento. Você pode não gostar, pode ter a opinião que você quiser. Eles encontraram um caminho. Ô, chat, vocês têm que parar de ser cuzão, sabe? Vocês não podem zoar tanto assim. O Luigi, você tá falando isso porque você vota em política de esquerda, que é tudo sem graça. Ah, e eu não tô praticando empatia. É verdade. Porque os políticos de esquerda é tudo chato na internet, né? Político de esquerda na internet é chato. Então nós não vamos perder muito. Então nós temos que ter empatia com a galera liberal, com a galera ANCAP, com a galera da direita. Que os políticos deles, pelo menos, criam uns conteúdos, né, porra? Pra nós, é verdade, vocês têm razão, desculpa. Aí eu não tô sendo empático. Peço perdão, você é de direita, de fato, eu não sei a tua dor. Porque os políticos de esquerda, de fato, mesmo são tudo chato na internet, né? É muito instantanealizado e tal. Agora, o político da direita, ele se diverte, né? Eu não sei, daí é verdade, gente. Daí eu tô sendo... eu tô sendo chato mesmo, né? É verdade, não, desculpa aí, direitista. Vamos continuar votando tem que ter o Nicolas, né? Não dá pra ficar assim. Entendi. Né? É um caminho que você anda por qualquer lugar do país. Aqui não é nenhuma propaganda. Eu desafio alguém pra me mostrar o contrário, inclusive. Tá. Você não tem mendigo na rua, você não tem cracudo na rua, você não tem polícia na rua enfiando o cacete do povo. Sim. Você respira não somente estabilidade social, mas você respira prosperidade. O chinês hoje, um jovem, ele não quer ser youtuber como americano, ele quer ser um astronauta, quer ser um cientista. Não, mas daí não, prefiro, não, pera lá. Não quer ser youtuber? Então você quer dizer que a minha profissão, ô Elias Jabor, não é disputada na China? Você quer ser astronauta? Então você tá, pera lá, você tá querendo me dizer... Deixa eu ver se eu entendi. Ele pode ser que eu tenha entendido errado. Que na China não tem a Virgínia. Não tem o Luva de Pedreiro. Não tem a Amanda Vettorazzo. Não tem Ideias Radicais. Não tem Gustavo Gaiofato. Aí não quero. Aí me perdeu. Aí vamos ficar aqui com os Estados Unidos. Tá? Não tem o Luigi formando creators. Eu tô fudido, eu vou passar fome na China. Se ninguém quer ser youtuber na China, pra quem que eu vou vender o formando creators? Hein? Eu vou ter que virar o formando astronautas? Não quero mais. Verdade, gente, chega. Não, chega de China, chega essa boa. Não quero. Bom, pra quem que eu vou vender? Ah, não. Prefiro o Brasil. Você percebe uma sociedade que ela está em volta de contradições, como, por exemplo, a questão ambiental, que é um problema muito sério na China. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que o país hoje é amplamente mobilizado para enfrentar esse problema. Tanto é que hoje a indústria que puxa a quarta revolução industrial na China, uma nova etapa da revolução técnico-científica. Meu amigo, se tiver uma migração em massa, esse corte já perdeu completamente sentido. Se tiver uma migração em massa de brasileiros na China, em 10 anos nós convence o Partido Comunista Chinês que eles têm que fazer dancinha no TikTok. 10 anos é o suficiente para nós brasileiros. 10 anos, tá? Indústria verde, né? Indústria de energias limpas, né? Quando o transporte de alta velocidade é uma coisa muito impressionante, são 20 anos, eu fui em 2009 também, né? Não tinha trem de alta velocidade, agora tem 45 mil quilômetros, ou seja, tem 2 vezes mais do que o resto do mundo inteiro junto, né? Então eu busco responder por que eles conseguem, né? Então a minha vida inteira, como eu já disse outra vez aqui, é responder essa questão de se o socialismo ele é uma sociedade viável do ponto de vista científico. Uma coisa é ter um sonho do socialismo, da vida todo mundo igual, aquela coisa meio cristã, da igualdade, da fraternidade. Não, estou falando em termos científicos. É possível ter uma sociedade superior ao capitalista, uma sociedade com uma nova forma de sociabilidade? Então, eu busco responder isso daí. E eu acho que a China encontrou um caminho dele, sabe? Um caminho complexo, difícil
A gente que olha de fora, a gente tem muita dificuldade de entender o que realmente está rolando, né? Para responder essa pergunta, vai mais quanto tempo? Do que eles fizeram? Onde é que eles estão acertando? Como é que a gente replica isso? Replicar no Brasil não é... eu acho que a China lança as regularidades gerais que possibilitam que a aplicação dessas regularidades, ou seja, faz com que as coisas deem certo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 elementos que são fundamentais para entender a China hoje. Tá. 3, né? Primeiro, um poder político estável. Tá? Eles fizeram uma revolução em 49 e essa revolução desatou todos os nós políticos e institucionais para que a China alcançasse o ponto que ela chegou hoje, após 75 anos. Ao lado disso, o setor público ele é dominante na produção, ou seja, a propriedade pública dos meios de produção ela é dominante no que é fundamental na China, e os bancos são públicos. Né? Então, por exemplo, um banco público ele cria moeda, que é uma moeda criada pelo Estado, que essa moeda vai para uma empresa estatal, um conglomerado estatal, que tem que retornar para a sociedade essa emissão monetária, né, com bens e serviços. Né? Isso é praticamente impossível no capitalismo hoje. Por quê? Porque hoje no capitalismo, a grande parte do setor privado da economia, né, das grandes empresas privadas, elas estão orientadas a o quê? A financiarização. É ganhar dinheiro com derivativo, é ganhar dinheiro com especulação imobiliária, é ganhar dinheiro com títulos da dívida pública e cada vez menos investindo. E isso explica, em certa medida, o quê? Por que a China é um país tão dinâmico, um país que está alcançando rapidamente para novas patamares no nível de inovação tecnológica. Então, eles estão alcançando os Estados Unidos muito rapidamente, todos os setores possíveis e imagináveis. Por quê? Mesmo com todos... Mas será que o Xi Jinping sabe que aqui no Brasil tem uma trend no YouTube de economistas, sem faculdade, claro, mas pelo menos leram 10 livros, que é uma trend de decretar a falência da China? Tá? Capotada geral da China, não é nem tipo assim, caiu o PIB, deu uma quebradinha aqui ali no setor. Não, é a falência capotada. Será que ele assiste? Cara, como é que seria o Xi Jinping reagindo ao vídeo? Não é clickbait. A economia da China está à beira de um colapso. Os bloqueios. Aliás, até por causa dos bloqueios, inclusive os bloqueios, as tarifas, o bullying tecnológico, foi um fator de mobilização da sociedade, então, do objetivo de alcançar autossuficiência tecnológica. Enquanto que os americanos, como é uma sociedade altamente financiarizada, ou seja, hoje a geração de riqueza nos Estados Unidos é muito baseada na finança e não na produção de bens, de serviços e mesmo de inovação tecnológica, né? Então o processo dos Estados Unidos de inovação é muito mais lento que na China. Né? E tem muito na frente ainda, mas a China está fazendo assim, ó, não é? Vamos tá aí, né? Essa China aí também, eu vou falar a verdade, viu? Essa China aí também, eu vou falar a verdade, viu? Sei não, hein? Tô achando que é tudo... Não, rolou coisa pior, rolou. Tudo máscara. Ó. Tem mais, ó. O núcleo daquela morfologia social é a propriedade pública dos meios de produção. Né? Então a economia é quase que imparável. Né? Porque eles não trabalham com a incerteza. Assim. Ainda estão apostando na queda da China. Ficou ainda mais claro com o tarifaço. Cara, sabe o que é o negócio? Eu acho que, assim, eu tenho pra mim que é uma ideia de que eles vão ficar batendo nessa tecla até o dia que, inevitavelmente, aconteça alguma coisa com a economia chinesa, como acontece com quase todos os países. Aí eles vão falar, você tá vendo, eu avisei. Nem que isso tenha, sei lá, 20 anos que eles vão ficar prevendo a queda da China, tá ligado? 20 anos. Aí dá uma queda no PIB, olha lá, ó. Avisei, ó. É uma questão de fé. Não é uma questão racional, é uma questão de fé. É fé ideológica, ideologia pura. Assim, então tem que cair, entendeu? Tem que cair. Assim, por exemplo, uma coisa que nos afeta aqui no Ocidente, por exemplo. No Ocidente que eu falo, né, nós somos periferia dos Estados Unidos, né? O que nos afeta? A incerteza. Então agora tem essa questão das tarifas do Trump. Né? Então, isso mexe com a bolsa, isso manda um monte de coisa... Isso mexe o quê? Isso nos entrega uma incerteza. O que a incerteza nos traz? Traz
o empresário vai com o pé atrás. Pô, não vou investir nesse negócio, não. Aham. Eu não vou investir. Hoje, o grau de incerteza da economia mundial hoje, ela está maior que na época da pandemia, para você ter uma ideia. A pandemia, ninguém sabia se ia ter vacina, se ia ter para sempre, se não era. E a incerteza leva o quê? Leva ao travamento de investimento privado, leva à paralisação do comércio e leva a uma recessão. Aham. Então, um país como a China, que tem uma outra, que tem como seu núcleo de produção e finança, o setor público e não o privado, aliás, o privado depende do setor público para poder girar, né? A incerteza é algo que não é parte do horizonte empresarial na China, por exemplo. Então é um país quase que imparável nesse sentido, né? Só na base da guerra, né? Só na base da guerra. É. Entendi. Mas, cara, a China, você me falou que não tem mendigo na rua. Não. Isso é uma afirmação fortuna. Mas vamos lá. Você Ai, em papai. Xangai, você vê pessoas pelas ruas, né? Você vê aquele cara pedindo esmola e tal. Mas poucas pessoas sabem que aquele cara que está na rua pedindo esmola, que é muito difícil de encontrar. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tem mendigo na rua. Só que é 1000 vezes menos que nos Estados Unidos ou no Brasil. Aquele cara, a família dele tem um pedaço de terra garantida dele no interior da China. Mas ele não quer Toda ficar lá. toda a família na China camponesa tem um lote que o Estado concedido pelo Estado para ele. Ele tem para onde ir. Então é completamente diferente. E a China, ela superou a pobreza extrema em 2020 ou 2021. Né? A China não tem mais ninguém vivendo abaixo da linha da pobreza. A China é um país pobre, tem muita pobreza, mas não tem mais pobreza extrema. Entendi. Eles retiraram 800 milhões de pessoas da linha da pobreza. Então é uma obrigação nossa, de qualquer pessoa que quer saber o futuro da humanidade, ou que quer encontrar solução para os males que padecem o mundo hoje, você tem duas opções. Ou você quer no niilismo, isso aqui tá uma merda mesmo, vai acabar, esse mundo já era. No ceticismo, ou você vai entender como que os chineses estão conseguindo. Porque o mindset, o clima que você vive na sociedade chinesa, ela é completamente diferente do clima que você vive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Faz pouco tempo. Eu tava lá em Manchester e aí tava com uma galera, a gente foi ver com a Snapdragon pra... Cara, eu tenho vontade de ir pra China, cara. A gente tava... É um corte que jamais vai pro ar pra não irritar ainda mais vocês. Sobre a gente tava falando de viagem, né? De consumo e tal. Mas assim, eu tenho muita curiosidade em conhecer China, Vietnã, Tailândia, Japão, né? Coreia não tenho tanta, não. Do que Europa, Estados Unidos, cara. Porque... do ponto de vista da culinária, que é uma coisa que eu amo... Lá, os cambos... eu tenho vontade de ir pra esses lados, assim, cara. Mas não tenho coragem. Eu não tenho... Falando sempre... Hoje mesmo de manhã eu tava pensando nisso. Tava vendo um vídeo de uma tiazinha lá no izakaya fazendo uma comida. Falei, cara, eu nunca vou conhecer o Japão. É a comida que eu mais gosto. Culinária que eu mais amo. Coisa que eu mais tento emular na minha casa. Mas, cara, eu não consigo me imaginar indo pro Japão, cara. Não consigo. Isso pra mim é impossível. Agora, a China, cara, a China também é a mesma coisa. Eu acho mais fácil ir pra China do que pro Japão, tá ligado? Mas eu tava trocando ideia com o Felipe Duran. E ele mostrando uns pratos lá, que ele come, que ele poderia me levar e tal. Pô, dá uma depressão, dá uma vontade, cara. Isso eu tenho vontade. A Ásia é muito mais interessante que a Europa, cara. Mas é muito mais, assim. O leste asiático, na verdade, né? O leste asiático, pra mim, é muito mais encantador do que qualquer outra parte do mundo, cara. Só perde pra América do Sul, que também é maravilhosa. Mas aqui, a América do Sul, a gente tem mais acesso, né? Agora, o leste asiático deve ser do cacete, cara, comer aquelas paradas lá. É só você ir na Liberdade, mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, cara? Não é a mesma coisa. Os insumos são diferentes, né? Comida regional, típica, assim, é muito difícil você bater de frente. Isso aí não é o que falo, é vários críticos gastronômicos, etc. Eles falam, pô, São Paulo tem excelentes restaurantes japoneses. Mas é uma parada, assim, meio, como é que se diz? Meio consenso. Eles falam, cara, depois que você come no Japão, você nada mais tem gosto aqui no Brasil, sabe? Nada mais tem gosto. E aí perguntam, mas por quê? Se, pô, tem uns caras aqui que veio do Japão e tal. Cara, insumos e técnica, cara. Lá os caras é obcecado com técnica. Por mais que aqui no Brasil o cara tenha uma técnica, ele possa ser obsessivo, ele às vezes é a primeira geração. Lá os caras estão há 10 gerações sendo obcecados em ter o melhor corte de sashimi, entendeu?
E os insumos, os caras têm insumos lá, pô. Né? Sim, sabe? É uma parada... É basicamente você querer comer a melhor feijoada da tua vida no Japão. Você não vai comer a melhor feijoada da tua vida no Japão, você não vai comer a tua melhor pamonha no Japão, tu não vai comer o teu melhor churrasco no Japão, se bem que tem lá teu Yagyu e tal. Mas... Pode pegar um brasileiro aqui lá pro Japão cozinhar feijoada, mas não vai ficar gostosa igual o do Boteguinha. Insumos, acesso a ingredientes e tal. É isso que eu tenho vontade, cara. Jogo do United contra... O governo chinês, o Xi Jinping, se tu podia me chamar, hein, ô Xi Jinping, pra ir pra China, hein? Eu sei que o Estado chinês tem esse programa de levar empresários, influenciadores, pra lá. Leva eu, Xi Jinping. Larga a mão de ser mão de vaca. Senão eu vou falar que vocês vão falir também. Tô defendendo vocês aqui há tanto tempo. City. E aí nessa galera tinham 2 chineses. E eu tava trocando uma ideia com eles lá, eu perguntei, e aí eu queria ouvir você também, mas eu perguntei pra ele lá, cara, como é que vocês lidam com não poder acessar determinados serviços? Aí ele falou assim, cara, a gente não liga. Ele falou pra mim assim, eu vejo o YouTube todo dia. E eu, sei lá, quem não vê é meu pai, que não sabe lidar, que não sabe mexer, não sabe se virar. Mas a gente não liga muito. Qual que é a tua visão? Como é que funciona? Eles não ligam muito, porque o que acontece? YouTube, Google, Gmail, WhatsApp, são produtos de Big Techs norte-americanas, né? A questão é que nós, no Brasil, nós não construímos as nossas Big Techs capazes de entregar um serviço brasileiro de Gmail, de YouTube, de streaming, ou seja, tudo isso brasileiro. Os chineses construíram os deles. É verdade. Que entrega serviços tão bons ou melhores que as Big Techs americanas. Então, o WeChat, por exemplo, que é o aplicativo de conversa, por exemplo, é muito melhor que o WhatsApp. A ligação por vídeo, a ligação por normal, é de qualidade muito melhor que o WhatsApp. E nesse aplicativo de conversa, que é o WeChat, você pode comprar passagem de trem, de avião, pode alugar direto casa, do aplicativo. Direto do aplicativo. Né? Mas eles são proibidos também, de certa... O governo proíbe a operação, por exemplo, do YouTube, não é? Sim. Então, assim, eles... Vamos lá. Não parecem respeitar muito, como sociedade. Isso quer dizer que não é que eles não gostariam de acessar. É que tem ali uns caras falando para não acessar. Não tem ninguém falando para não acessar. Existem restrições de acesso porque o que acontece? O mundo ele não é uma pantera, não é um mundo de pantera cor-de-rosa, né? As coisas não são assim, não são bonitas, né, no mundo, né? Infelizmente elas são feias, né? Então hoje, por exemplo, você vê a posse do Trump nos Estados Unidos, né, do presidente dos Estados Unidos. Quem estava presente lá? Cara, sobre rede social, só para eu falar aqui uma coisa que eu queria falar. Cara, a gente não consegue imaginar um mundo sem YouTube porque o nosso mundo é o YouTuber. A China tem as próprias redes sociais dela, tem como o Jabá bem pontuou aí. Ai, meu Deus, como eu ficaria sem o Twitter? É porque as Big Techs monopolizaram a parada, então assim, é Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, sei lá, LinkedIn, os principais, o Kawaii, que também é da China, mas, pô, é a mesma coisa. Não tem nada, assim, a nossa visão de mundo. Agora tá lá, o Felipe Durante mora lá na China, a porra toda, faz live, faz vídeo, faz react, enche o saco de todo mundo que fala alguma coisa da China errado. É isso, velho. Entendeu? O cara do Facebook, tá todos a oligarquia das Big Techs estavam lá. E é evidente que esses caras operam e eles puxam nossos dados, por exemplo, e entregam para o governo americano. Se o Brasil permitir isso, e o papel que as Big Techs têm jogado no mundo hoje é um papel de desestabilização do mundo em prol dos interesses dos Estados Unidos, por que a China tem que se dar esse direito? Então, eu acho que as Big Techs estão desestabilizando o mundo. Não, completamente. Vamos pegar o básico do básico. Aqui, eu dei até esse exemplo na conversa com o Reinaldo e com o Valfrido. As eleições de 2018 no Brasil, ou seja, milhares de disparos do WhatsApp com fake news dos Estados Unidos. Né? Então, se nós acharmos... Hoje, os algoritmos, por exemplo, ela vai te levar para onde eles querem que você vai. Bom, teve também o escândalo na eleição americana lá com o lance de
Não teve? Acho que foi os caras falando que a Rússia assim, interferiu e tudo mais, mas isso é um outro papo. Isso é um outro papo. Isso que você está falando tem a ver, então, essa proibição, estamos falando de segurança nacional. Segurança faz todo nacional. sentido. Segurança faz todo nacional. sentido. O Facebook, ele operava na China até 2013, que eu lembro que eu acessei o Facebook até 2013 na China. Aí os chineses colocaram umas regras lá e tal, o Zuckerberg, não vou aceitar, não aceitou, foi embora. Inclusive tem o áudio, né, do Zuckerberg falando pro Xi Jinping. Negativo, comunistinha de merda. Falou isso, vocês acreditam? O Zuckerberg, a hora que o Xi Jinping falou, vamos colocar uns esquemas aqui ali. Negativo, comunistinha de merda. Isso aí é uma decisão, vai embora. Tem outra, porque a gente trabalha aqui no Ocidente muito com essa questão da liberdade individual, né? O ser humano atomizado, essa coisa do indivíduo, né? Isso existe muito pouco naquela sociedade, na sociedade chinesa. As pessoas na China elas querem viver bem e ter segurança. Então, são outros valores, sabe? São outros valores. Né? Eles não querem ter liberdade individual porque isso é um valor universal. Não, eles querem viver, ter tranquilidade e ter segurança. Porque isso, para eles, inclusive, é pressuposto para que os indivíduos na China, uma pessoa em particular, consiga usar o seu talento e vencer com esse talento. Então, o coletivo e o individual acabam se confundindo muito num país como a China. Não existe felicidade coletiva, individual com infelicidade coletiva. Né? Então, é uma sociedade coletivista já há mais de 2.000 anos. Ou seja, são valores coletivistas já de 2.000 anos, 2.000 e poucos anos. Por quê? Porque é um país milenar, um país que o núcleo familiar é algo que é inalienável. As famílias camponesas elas tinham o hábito de se reunirem em assembleias há mais de 2.000 anos. As decisões são coletivas na China há mais de 2.000 anos, ou seja, então essa questão de democracia, por exemplo, ocidental, é algo que nunca vai entrar na cabeça de um chinês, porque para os chineses existem formas de representação da sociedade que já perduram mais de 2.000 anos e que estão sendo aperfeiçoadas agora, né? Então, mesmo essa discussão de ditadura e democracia, é o que eles não entendem isso. Isso é uma questão para a gente, isso para eles essa não é uma questão. A questão para os chineses é outra, né? É o país ir bem para que eu possa me dar bem no final também. Sendo muito pragmáticos, eles são pragmáticos, né? Eles não se perdem nessas discussões que a classe média no Ocidente fica se perdendo, sabe? Aqui a gente tá aqui no centro de São Paulo, por exemplo, uma cracolândia, mendigo para tudo quanto é lado e tal, as pessoas no boteco falando que a China é uma ditadura. Então eles nos vendem uma noção de uma democracia que permite com que parcelas da população fiquem fora completamente do game, porque o sistema é desse jeito mesmo, e a opção que elas têm ir pro crack, para droga. Ou seja, isso é uma democracia de fato? Ou seja, uma sociedade que só entrega essa opção para uma parcela da sociedade, por exemplo? É uma democracia? Então nós temos que alargar esse conceito de democracia para enfrentar esse debate sobre a China, enfrentar esse debate de outras formas históricas que existem no mundo, formações sociais diferentes, que o mundo não é só o Ocidente não, cara. O Ocidente é só um dos 12 países somente ali, aquele núcleo branco da Europa. Eu não me considero ocidental, acho que ninguém aqui é ocidental, entre nós aqui, sabe? A Ásia é outra coisa, e existe há muito mais tempo. Agora como... Aliás, teve uma resposta, agora foi do embaixador da China nos Estados Unidos, né? Uma entrevista com... Cara, esse ponto é muito interessante, de fato. Porque assim, a sociedade chinesa, a Ásia, lá que você falou algumas vezes que, cara, eles estão aí há muito tempo, né? Então deve ter alguma coisa pra gente ver com eles lá. É foda. Tá aí então, né? Resumo da ópera. Trem ou seu deputado fazendo trend? Você escolhe.